Meu nome é Marconi Ferreira, tenho 29 anos e hoje quero partilhar um pouco com vocês sobre o meu testemunho. Eu sou formado na área de filosofia e trabalho como professor de filosofia e sociologia. Participei durante muitos anos da paróquia São Pedro Apóstolo, que fica na cidade de Taboão da Serra, São Paulo. Também fiz parte de uma comunidade missionária chamada Totus Tuus. Até hoje faço parte de um movimento chamado TLC, Treinamento de Liderança Cristã, e faço parte também desse projeto, que é o Projeto Égis, um projeto que busca levar alegria e esperança. Mas nem sempre foi assim, né? Eu venho de uma família pobre, vim de uma infância pobre, né? Meu pai veio de Minas Gerais, aqui para São Paulo, onde eu resido, e chegou aqui com uma mão na frente e uma mão atrás e conseguiu conquistar suas coisas, casa, casamento, né? Com a minha mãe, que também veio de Minas Gerais. Mas, como eu dizia, a minha infância foi uma infância muito pobre. Meus pais contam que quando eu era pequeno não tinha dinheiro para comprar pão. Houve um caso uma vez, por exemplo, que eu passei em frente de uma padaria e eu chorava pedindo que minha mãe comprasse um pão francês para mim. A gente não tinha dinheiro nem para isso. Era costume na época, na região onde a gente morava, você comprar um ovo trincado porque era mais barato, comprar pescoço e pé de frango porque era mais barato. E assim a gente ia tocando a nossa vida. Minha mãe, por exemplo, foi tomar um iogurte, foi tomar um refrigerante quando já era maior de idade, né? Um desses dois, agora eu não me recordo, inclusive ela só foi experimentar quando ela já era casada e quando veio para São Paulo, porque ela nem conhecia. E nunca tinha experimentado o sabor dessas coisas que para alguns hoje é uma coisa extremamente comum. Além disso, minha mãe ela sofre de uma doença chamada útero infantil, que faz com que ela tenha o útero de uma menina, o útero de uma criança de 9 a 12 anos de idade, mais ou menos. E por conta disso, a gravidez que ela teve foi uma gravidez de muito risco. E até nisso eu vejo o cuidado de Deus comigo, né? Enquanto muitas mulheres hoje tomam remédio, fazem diversas coisas para poder tirar a vida que é gerada no útero delas, minha mãe tinha que tomar medicamento para que eu não saísse do corpo dela, porque o organismo naturalmente queria me colocar para fora, mas ela se mantinha firme, se medicando, tomando todos os cuidados necessários para que eu pudesse vir a este mundo. E isso já vai mostrando como que Deus vai desenhando todas as coisas, né? Quando eu era criança ainda, às vezes passava em frente da igreja e aquilo me chamava a atenção, até que eu comecei a pedir para minha mãe, mãe, me leva para a igreja, me leva para a igreja. Com 7 anos ela me colocou na primeira na Eucaristia, na catequese. No dia da minha primeira comunhão, o rapaz da liturgia falou que dava aula de violão, eu já me interessei em fazer aula de violão. E ali eu comecei a me inserir dentro da igreja católica, né? Tocava nas missas, tocava no grupo de oração, né? Como eu costumo brincar, parafraseando um amigo meu, Reginaldo Magar, eu não tinha o ministério da música, eu tinha o mistério da música, porque ninguém entendia direito o que eu tocava e o que eu cantava, mas eu estava ali, né? Achando que eu estava contribuindo e talvez estivesse mesmo, né? E assim fui tocando a minha vida. A gente tinha uma banda dentro da igreja católica, uma banda cover dos Titãs. Quando acabava a missa, essas coisas, a gente fechava a igreja, ficava lá tocando. Eu sempre gostei muito de rock, aprendi a gostar de rock, inclusive lá dentro, né? E assim eu fui levando, tocando nas missas, tocando no grupo de oração, tocando no grupo de jovens, tocando com essa banda cover dos Titãs dentro da igreja, até que um dia me tiraram dessa banda. E quando me tiraram, isso foi um baque muito grande para mim, e eu comecei a ir me afastando das coisas. Primeiro fui parando de tocar, depois fui parando de frequentar, me envolvi com um time de futebol aqui do bairro na época, e aí eu fui deixando a igreja completamente. E nessa época eu comecei a mudar totalmente, né? Eu era pavio extremamente curto, minha paciência era totalmente zero, extremamente grosso, não levava desaforo para casa, na escola, em qualquer lugar, arrumava brigas, né? Dentro de casa as brigas eram constantes, principalmente com a minha mãe. Eu tenho recordações da minha mãe sentada na escada chorando por conta das brigas que eu tinha com ela, e eu ia lá com ela chorando e falava, você está chorando por quê? Eu não falei nada, não fiz nada, por que você está chorando? E ela chorava cada vez mais. Eu sei que eu machuquei muito o coração da minha mãe nessa época. A minha família sempre foi uma família que bebia sem o alcoolismo exagerado, mas gostava de tomar sua cerveja, suas coisas, e eu não fui diferente. Tive meu primeiro porre aos 9 anos de idade, né? E até os 13, 14 anos eu bebia muito, principalmente nas festas. Adorava ir para uma cidade do interior aqui tomar vinho. Tenho recordações de eu indo para lá e voltando sem conseguir andar em linha reta, de tanto que eu bebia naquele lugar, né? Como adolescente, passei pelo período do vício da masturbação, né?
embora virgem, sempre admirei aquela sexualidade mostrada nos vídeos pornográficos, onde as pessoas faziam sexo a hora que queria, do jeito que queria, quantas vezes queria, colocando o sexo como centro da vida deles. E eu até admirava aquilo, achava aquilo maravilhoso, achava que quando fosse adulto era isso que eu queria para mim, porque eu via a sexualidade, o sexo, melhor dizendo, como algo central na vida das pessoas. O relacionamento com meu pai era um relacionamento extremamente frio. Eu me recordo do meu pai virando para as pessoas falando: meu Marconi é chato. Meu pai me achava uma pessoa extremamente chata. Eu lembro de um dia a gente sentado na mesa, a gente brigando tanto, aquele clima todo dentro de casa, que o meu pai virou para mim e falou assim: eu nunca agradeci tanto por não ter dinheiro dentro de casa, como no dia que meu pai falou: se eu tivesse dinheiro eu te mandava para um colégio interno, para eu ver sua cara só nas férias, porque eu não aguento mais te ver dentro de casa. Com a minha irmã as brigas eram constantes também, brigas inclusive com agressões físicas. Ela me puxava o cabelo, arranhava, eu batia, cheguei a quebrar o braço da minha irmã, devido às brincadeiras e também às violências que a gente vivia. Como adolescente tinha meus medos também, não tinha expectativa e perspectiva de futuro, não queria fazer faculdade porque eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, não imaginava nenhuma profissão para mim, não imaginava uma família, eu não conseguia ver futuro nenhum para mim. Até que um dia aconteceram duas coisas que para mim são muito determinantes. A primeira delas foi minha mãe, sempre muito devota, e rezando, porque a minha família sofreu um processo de conversão inversa, porque antes de eu sair da igreja, somente eu ia. Quando eu tinha aquela idade dos 12, 13 anos de idade, até me afastar, até ser expulso da banda que a gente fazia parte, somente eu ia para a igreja. Meus pais, minha irmã, ninguém ia. Só que quando eu me afastei, eu comecei a virar essa pessoa que eu contava para vocês anteriormente. E aí um dia meus pais viraram e falaram assim: olha, Marconi, quando eu estava na igreja era melhor. Vamos para a igreja para ver se esse menino melhora? Então eles procuraram a igreja para ver se eu voltava a ser quem eu era antes de ter saído da igreja, porque eu tinha me tornado uma pessoa muito ruim. Como eu costumo falar, se minha casa era um inferno, o diabo que morava lá dentro era eu, porque eu causava intriga, eu causava divisão, eu causava o mal-estar. Meus pais, a gente sempre se lembra de um fato: todo domingo de manhã minha mãe me acordava para ir para a missa, mesmo quando eles não iam. Até que um dia eu virei para eles e falei: por que vocês me chamam se vocês mesmos não vão à igreja? Por que vocês pedem para eu fazer aquilo que vocês não fazem? E esse fato fez com que meus pais buscassem a igreja, procuraram a primeira Eucaristia que eles não tinham, fizeram a catequese do Crisma, minha irmã foi com eles. Hoje meus pais são extremamente engajados na pastoral familiar, encontro de casais, outras pastorais, ministérios, dentro da igreja. Esse foi um dos fatos, porque essa minha mãe muito devota, um dia o Padre Marcelo, no seu programa Momento de Fé, começou a fazer uma oração por irmãos que brigavam, filhos que brigavam. E ele falou: olha, coloca uma camiseta aí na frente do rádio, para que eu vou abençoar a camiseta dos seus filhos que brigam. E minha mãe foi e colocou uma camiseta minha e uma camiseta da minha irmã. O Padre Marcelo fez a oração e uma semana depois eu estava voltando para a igreja. Eu conto isso não com a superstição, como se a camiseta fosse alguma coisa mágica ou coisa assim, mas para a gente perceber como que um gesto concreto de fé faz as coisas acontecerem. E como que eu voltei uma semana depois? Eu tinha passado o sábado inteiro na casa de um vizinho jogando videogame. E quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, a mãe dele bateu na porta e falou: olha, tá na hora de você ir para a igreja. E o pessoal da igreja, que já me conhecia daquela época anterior, sempre me falava: Marconi, volta, Marconi, aparece, Marconi, vai lá. O pessoal da banda, a antiga banda, me chamava para ir. E hoje eu entendo como que Deus foi bom comigo, porque eu descobri que depois disso, aqueles meninos da banda se reuniam para poder fumar, se reuniam para poder beber. Em vez de ensaiar, fumavam cigarro, fumavam outras coisas, bebiam. Em vez de se reunir para poder ensaiar, eles ficavam curtindo pornografia e outras coisas. Então Deus me livrou de tudo isso também. E quando eu escutei isso, falei: poxa, passei o dia inteiro com o cara jogando videogame, vou lá com ele. Quando eu cheguei à noite, descobri que ele não estava indo para a igreja, para o grupo de jovens, ele estava indo para a catequese de adultos, porque ele não tinha primeira comunhão. Aí eu pensei comigo: meu, catequese é chata demais, eu já passei por isso uma vez, eu não vou passar por isso de novo. Já que eu tô aqui, eu vou no grupo de jovens, que é na salinha de cima. Fui pro grupo de jovens, participei, até que teve um momento que foi determinante na minha vida. O momento da paz. Tava lá, tinha meus 14 anos de idade mais ou menos, adolescente, mas eu sempre fui um pouco precoce também. E aí chegou a hora da paz, eu vi aquele monte de menininha vindo, a paz de Cristo, beijinho no rosto, a paz de Cristo, beijinho no rosto. Falei: nossa, esse lugar aqui é muito bom, cara. As meninas tudo vem, abraça, beija, eu vou vir na missa amanhã. Fui na missa domingo, momento da paz, beijinho, abraço, beijinho. Você quer saber? Eu vou na missa de terça-feira também. E aí foi assim, grupo de jovens, missa de domingo, missa de terça, para poder receber abraço e beijinho das meninas. Queria ver eu ficar bravo, era quando o padre pulava o momento da paz dentro da missa. Eu ficava extremamente revoltado, porque eu esperava por isso. Só que um dia, dentro daquele grupo de jovens,
Aconteceu uma oração, 2, 3 meses depois eu fiz um retiro e aquilo mudou minha vida. Ali eu me senti amado por Deus, de tal forma que eu queria me entregar completamente a Ele, queria anunciar e queria fazer sentir aquilo que eu tinha sentido. Aquilo foi muito forte para mim. Eu fui me entregando e me entreguei por completamente. Larguei os palavrões que eu falava demais, larguei o álcool, né? o vício exagerado nele. Né? Eu pude de fato perceber que a vida com Jesus de fato seria muito mais prazerosa, muito mais feliz do que tudo aquilo que eu vivia antes. Né? E eu lembro que ali eu comecei a ter o desejo de voltar a tocar, aprendi a rezar, porque eu não sabia rezar um terço, eu não sabia fazer nada. Né? Fui criando coragem, vontade de pregar e de falar. E isso foi mostrando como que Deus foi conduzindo as coisas. Eu lembro que o meu sonho era um dia fazer uma pregação na minha comunidade, depois o meu sonho era fazer uma pregação na minha paróquia, porque eu não era da matriz. Depois meu sonho era pregar em qualquer município que fosse vizinho da minha cidade, que é Taboão da Serra. E meu sonho foi crescendo. Um dia eu queria pregar numa diocese vizinha e isso foi acontecendo. Eu queria pregar em um estado vizinho e isso foi acontecendo. E isso tudo vai mostrando como que Deus vai fazendo muito mais do que a gente pensa e deseja se a gente se entrega. Né? Acabei encontrando, por conta da igreja, a faculdade que eu desejava, que é a filosofia. Sou muito realizado com isso. Por conta de um amigo meu que um dia falou: Marconi, estou indo fazer vestibular de filosofia. Eu falei: que dia que você vai? Que hora? Ah, tal dia, tal hora. Eu falei: quer saber, eu vou lá com você também. Fui lá, fiz vestibular, fiz a faculdade. Esse meu amigo não terminou a faculdade, mas eu terminei. Né? E ali eu aprendi muito, cresci muito. Me tornei professor por conta disso, também sem querer. Né? Eu tinha uma amiga dentro da igreja que era professora e um dia virou para mim e falou: Marconi, você já prega, você já faz essas coisas, por que você não vai dar aula? Né? E aí eu lembro que eu morria de medo, eu era office boy na época e tinha medo de... Eu sempre fui muito tradicional, sempre tive dificuldade com mudanças radicais. E aí um dia, por incrível que pareça, eu falei: olha, se for vontade de Deus, Deus vai fazer acontecer. E aí no último dia de inscrição para dar aula, essa amiga minha me chamou na época no Messenger, né, e falou assim: olha, hoje é o último dia, tá aqui o endereço e o telefone. Eu não tinha nem endereço nem telefone. Eu falei: poxa, mas e agora? E para falar com a minha chefe? Estou morrendo de medo, acho que eu não vou. De repente minha chefe me chamou na mesa dela e falou: Marconi, eu vejo que aqui você não se dedica tanto. E assim, eu quero que você cresça. Então, se você quer ficar aqui, faz mais. Se você quiser procurar outro lugar, eu te dou toda a permissão, te dou todo o espaço para você fazer isso. E eu não acredito, porque hoje é o último dia, eu queria tentar inscrição para dar aula. Ela falou: tudo bem, vai fazer seu almoço e passar lá. Cheguei uns 10 minutos antes do momento de inscrição acabar. Cheguei e achei muito estranho, porque eu estava escutando uma música do Padre Marcelo num lugar onde era para fazer inscrição da escola estadual. E descobri que quando eu cheguei, eu estava chegando numa bênção final de uma missa que estava acontecendo no pátio do lugar de inscrição. Então tudo isso foi mostrando como Deus foi encaixando as coisas. Peguei as aulas, um mês depois estava deixando o meu serviço. Comecei a ser professor e hoje eu sou muito realizado por isso. Costumo falar que eu tenho a missão de fazer pensar, ou melhor, eu tenho a missão de fazer sentir e a profissão de fazer pensar. E essas duas coisas se complementam demais. A missão de fazer com que as pessoas tenham um encontro, assim como eu tive um encontro com Deus. Essa para mim é a grande marca, ter um encontro com o Senhor. Por isso saiba que esse testemunho é um testemunho de mudança, não é um testemunho de perfeição, porque eu não sou perfeito e muito menos bom. Tenho ainda muitos pecados, tenho ainda muito que mudar, tenho ainda muito a ser transformado. Mas tem uma coisa que eu me orgulho, como dizia Monsenhor Jonas Abib: posso não ser quem eu gostaria de ser, mas me orgulho de não ser mais quem eu fui um dia. É um testemunho de que é possível mudar, sempre é possível mudar. É um testemunho de que Deus, os seus planos são perfeitos, são bem feitos, de que Deus muda histórias e muda o rumo da nossa história, de que Ele é capaz de fazer muito mais do que pensamos, muito mais do que sentimos, como está escrito na palavra de Deus. Como diz o grande versículo, que é o versículo que guia minha vida, Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus te dá um dom, esse dom é seu e nada pode te tirar. Quando Deus te chama, esse chamado é para sempre. Por isso, seja quem você é. E se você decaiu, se você se perdeu, volte a ser o melhor que você já foi um dia. Que esse testemunho te leve a um encontro e um reencontro com aquele que faz nova todas as coisas. Deus te abençoe.